Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. E antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu vou contar uma pequena historinha. Eu já compartilhei aqui com vocês que eu estou no mercado imobiliário desde 2008 e eu vim conhecendo muitas pessoas desde então. E esse meu convidado de hoje é uma pessoa que já passou por mim na época que eu trabalhava no comercial de uma imobiliária. E, ó, gente, não é por nada não, mas eu tenho um feeling muito bom, viu? Porque já era uma pessoa, assim, que se destacava pela gentileza, pela presteza. Era um cara top, que entregava os nossos contratos, assim, com muita agilidade, com muito respeito, com muito profissionalismo. E aquela pessoa que você olha e fala, cara, vai dar alguma coisa aí, vai sair alguma coisa boa aí. E hoje eu estou aqui com o sócio fundador da 8 Crédito Imobiliário, que é a maior startup de crédito imobiliário do Brasil. Renan Dias, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né, Rê? né, Lê? Deu Nossa, certo. Faz muito tempo, né? Desde o Sim. início, acho que você falava comigo e Sim. um prazer estar aqui hoje. Foi um dos primeiros da minha listinha. Foi mesmo, eu que enrolei. Eu que enrolei. Mas está perdoado, a agenda é cheia. Amém, que bom. Fico muito feliz e grato de estar aqui hoje sentada nessa cadeira, nesse podcast maravilhoso que eu vi nascer. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso daqui para frente, muito mais. Prazer enorme ter você aqui, com certeza. E eu quero que você conte um pouquinho aí para nossa audiência quem é o Renan. Conto, com certeza. Bom, o Renan é um cara muito focado, muito determinado. Acho que em tudo que eu faço eu me dedico muito, né? Tanto na parte pessoal quanto profissional. Minha namorada não está aqui hoje para confidencializar isso também na parte pessoal, mas eu sou um cara muito determinado em praticamente tudo que eu faço. Hoje graças a Deus, temos a 8 Crédito Imobiliário, que foi uma empresa que nasceu em 2016, e hoje eu praticamente me dedico toda a minha vida a ela, né? Eu brinco muito, né? Às vezes falta um tempo de lazer, falta ali um tempinho para ficar com a família, mas é o que a gente tem para hoje, né? O momento é esse e a gente tem que se dedicar. Muita gente junta, muitas pessoas ali alinhadas com a gente, então é hora de se dedicar, né, Lê? Então, com certeza. Esse é o Renan. É o seu negócio, né? E acho que tem ciclos na vida. Eu imagino que você nunca vai parar de ser dedicado, mas talvez em alguns momentos da vida você vai suar um pouco mais. E isso faz parte. Perfeito. Porque não existe nada que vem fácil, né? Quem não tem herança de berço não recebe as coisas de uma forma muito fácil. E mesmo que você tenha uma herança de berço, se você não souber, né, cuidar daquilo, aquilo escapa da sua mão. Perfeito. Você falou que você é um cara determinado. Você tem alguma referência na sua vida que você lembra assim desde a infância? Sei lá, seus pais. O que tem de você assim da sua infância ou da sua história que de repente fez você ser essa pessoa determinada? Eu acredito que a gente aprende tudo na infância, né? Eu acho que a gente traz tudo de lá. E se eu for contar a minha história aqui, a gente vai ficar um tempão, mas eu vou tentar ser breve. Pode contar. Então vamos embora. Na verdade, eu tenho pais que... Meus pais vão ouvir ainda e vão ficar bravos comigo, né? Mas eu tenho pais que fizeram totalmente ao contrário do que eu faço hoje. E acho que eu sou muito grato a eles. Nunca tive a oportunidade de falar isso em público, mas eu tô falando aqui em primeira mão para vocês, eles vão ouvir. Eu sou muito grato a eles por eles terem me ensinado dando o exemplo inverso. Olha. Então, os meus pais, vamos dizer assim, meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram uma vida financeira tão boa. Né? Meu pai passou por vários percalços na vida e tudo mais. E eu aprendi dentro de casa o quanto que é importante se dedicar. Eu acho que é por isso que eu me dedico. Sim. Eu tive uma oportunidade de ser jogador de futebol, fui jogador profissional até uns... Olha, não sabia. 21 anos. Que legal. 22 anos, 21 anos. Joguei no São Paulo, joguei na Ponte Preta, joguei alguns 15 em Piracicaba. Que bacana. E eu não me esforcei, hoje eu sei disso. Eu não me esforcei. Eu tive a oportunidade na mão e acabei não me dedicando. E lá atrás, os meus pais também talvez não fizeram a mesma coisa. Sim. E aí eu tive esse ensinamento no coração do quanto é importante você se dedicar, focar e ajudar as pessoas na volta. Meu pai me deu um exemplo muito bom. Minha mãe também, né? Não vou esquecer dela. Que é, de fato, ajudar pessoas. Eles são pessoas muito humanas e sempre ajudaram muito. Mas, às vezes, ajudava da maneira errada. Então, com isso, às vezes, meu pai... A gente não tinha comida em casa. Assim, até tinha comida, né? Comida eu tinha, mas eu vi minha mãe algumas vezes não comer em casa. Eu vi que ela deixou de comer pra mim. E eu sou muito grato por isso também.
Então, eu não posso reclamar hoje de estar trabalhando um pouquinho mais, de estar tentando ajudar alguém ali que está precisando de alguma coisa. E eu não costumo falar essa parte, porque é uma parte assim mais, né, que traz lá atrás e lembra assim muito, dependendo como for quem escuta, vai para a parte do vitimismo, mas muito pelo contrário. Sim. Eu acho que os ensinamentos lá de trás fazem com que a gente Claro. aprenda, ou por exemplo, ou você vai realmente ser igual, você vai falar assim, não, eu sou igual ao meu pai e minha mãe, eu não... Sim, ou como se eu aquela fosse uma verdade absoluta, né? Perfeito. Ou eu vou fazer o inverso, que é de Sim. fato, pô, eu vou me dedicar e eu vou ajudá-los. Eu vou ajudar as pessoas na minha volta, Sim. enfim. Então, foi um exemplo. Ao contrário, mas foi um exemplo. Não deixa de Assim, ser. mas eu acho incrível isso que você está falando, porque a vida, a gente vai transformando, né? Os nossos pais, eles nos oferecem aquilo que eles têm naquele momento, e você pegou uma situação, você reconhece o que houve de bom, tem gratidão, mas você reconheceu uma falha ali, que provavelmente não foi, né? Assim, com certeza não é algo que é consciente. Eles também foram repetindo padrões, Claro. talvez, que eles receberam, e você ressignificou. Sim. Né? A gente não tem várias histórias de um casal alcoólatra que tem 2 filhos, um segue o caminho, o outro não. Perfeito, O outro vira a vida e faz Nem totalmente o contrário. E aí você vai transformando, porque, né, amanhã, de repente, os teus filhos, se você quiser ter filhos, né? Mas de repente amanhã a sua próxima geração pode também ressignificar algo que você plantou hoje. Com certeza. E isso é muito bacana da vida. Eu acho muito incrível isso, né? A gente reconhecer as raízes e reconhecer que a gente foi capaz de transformar algo. O que foi bom a gente conseguiu reter e a gente foi capaz de ressignificar e transformar. Isso é muito bacana. Perfeito, Lé. E como é que nasceu a 8? Porque você já trabalhava, estava até te perguntando aqui nos bastidores, Sim. Eu te conheço da Êxito Assessoria, né? E você já trabalhava com isso. E aí, como é que foi essa ideia de nascer a 8? Nós tínhamos uma empresa que era a Êxito, né? Que era uma empresa, ela muito boa de mercado, era conhecida. Eu tinha um sócio, né? Que estava nessa parte comigo. E a gente se tornou muito conhecido na cidade de Jundiaí. Tá. Então, era uma referência, já era uma referência, pelo menos na cidade. Só que tinha um problema, que para mim, ele é inegociável, que é o clima, que é a cultura. Então, assim, hoje a gente está muito em alta falando disso, né? Mas Sim. a gente tinham meninas que trabalhavam com a gente que especiais, eu sou amigo delas até hoje, Uau. Converso com elas, mas tinha um probleminha, que quando determinadas pessoas ali chegavam, algumas coisas aconteciam, ficava um climaço, e assim, é engraçado isso, né? Elas reconheciam pelo barulho do pisar do sapato. Quando vinha o sapato, e tipo... aquele barulhinho e tal, pisada. Choque, assim, sabe? Quando uma pessoa atrapalha o ambiente, 2 pessoas, enfim. Tóxico, né? Deixa tóxico. Perfeito. E aí, em 2015, a gente passou por um problema, 2014, 2015, um problema no mercado imobiliário, né? Que os preços dos imóveis, a dificuldade de venda e tudo mais, os próprios financiamentos, né? Decaíram muito. Sim. E aí eu pensei, né, poxa, eu acho que a gente tem tudo para ir para frente, a gente tem que passar por isso. Para mim o mercado é completamente sazonal, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Sim, faz parte, A história sempre foi assim. E aí a gente teve a ideia de montar a 8 Crédito Imobiliário, né, que é uma empresa que eu praticamente tive a ideia, montei tudo e cheguei pro Tássio. O Tássio tinha saído da Êxito na época, o Tássio trabalhava com a gente, e eu cheguei para ele e dei uma ideia. E olha que engraçado. Não vou lembrar bem o dia, mas foi assim, alguns dias antes do Natal. A gente chegou, eu e o Tássio, contei para ele e tal, a gente ficou até 1h da manhã na casa dele, montando toda a estrutura da empresa e tudo mais, aquela empolgação, né, de tipo, pô, a Êxito não tá legal. E aí a gente chegou, fizemos uma reunião, e aí o pessoal não gostou. O pessoal falou assim, não faz sentido nenhum isso aqui que vocês estão querendo fazer. Nenhum. Sério? Um banho de água fria, porque pra gente era sensacional. Vocês estavam na empolgação. Eu já tava pensando hoje, assim, 2023, né? Já tava... E aí, aquele banho de água fria, falou, bom, não sei, mas eu quero montar. Você quer montar? Eu quero montar, então vamos. E aí, assim, o mercado já tava ruim. Por fim, como são as coisas, né? É Deus que fala, às vezes, em pequenas coisas, a gente tem que saber os sinais. Os sinais, os famosos sinais. E aí a empresa acabou, por fim, assim, realmente foi muito ruim, acabou. Teve a oportunidade de montar a 8, assim, acabou. No dia seguinte a gente falou, vamos montar, já alugamos tudo, começamos. Não tinha saída. Não tinha saída.
E aí a gente também não tinha saída, não tinha dinheiro também, porque olha só, Uau! a gente não tinha capital, né? A gente naquela época, assim, o que eu tinha investido em algumas coisas, tinha meu carro e tudo mais, mas não tinha dinheiro. Acho que eu já vi o Tassi falando alguma coisa disso nos stories, que ele usou, acho que um limite cheque especial de cartão, alguma coisa assim. Fui eu. Você? É. Que massa. Porque eu fiquei com R$9,80, nunca vou esquecer esse número, Uau. R$9,87 na conta. Esse é o número da sorte hoje. Ah, talvez seja. O 8 tá no meio. É. E a gente montou a empresa, super difícil, o começo foi muito, muito, muito difícil mesmo, porque você começa sozinho, né? A vida do Sim. empreendedor ela é muito solitária, né? E quem me conhece aí sabe, ficava noites no escritório tentando buscar e colocar qualquer tipo de financiamento para dentro e tal, porque precisa pagar a conta e tal. E é claro, né? Quando você monta uma empresa, você vislumbra lá no futuro, você tem que passar pelo início. E o início, ele é triste, porque você praticamente paga a conta, se estrutura, é desesperador. Só sai, né? Só sai. Só sai. E aí, por fim, a gente foi devagarzinho. Algo que a gente preza muito no mercado imobiliário, que é o atendimento. Isso em 2016, 2017. Eu vejo muita gente falando de cultura hoje, mas lá atrás, quer dizer, falando bem a verdade, nem todo mundo trata isso de uma forma como a gente trata até hoje, né? Sim. Mas o atendimento, o bate-papo, você conhecer seu cliente, você de fato resolver um problema. Porque eu vou falar como eu vejo a parte de financiamento imobiliário. Você corretora, você vai lá e faz uma venda. E aí você confia que eu vá resolver a sua venda, porque você está me dando o financiamento. Sim. Só que existem financiamentos simples, fáceis, onde eu vou lá, coloco no sistema e pronto, acabou. Sim. E outros que a pessoa está com uma renda não comprovada, que ela está com uma dívida financeira, que ela está com um probleminha, que ela financiou um carro, e eu vou precisar instruí-la. Eu vou precisar ter paciência, eu não posso pegar o financiamento e simplesmente colocar na tela, está reprovado, obrigado. É a sua comissão, é a minha comissão. Sim. E o mercado financeiro, infelizmente, é muito triste que isso ainda seja assim, e eu acho que dificilmente a gente vai mudar essa cultura no Brasil, infelizmente. Trata como número. Então você vai lá já na primeira, e vocês têm isso, porque eu já vivenciei isso com clientes e até com meu marido, que recentemente usou um financiamento lá com vocês. Vocês fizeram a coisa acontecer, e tá nascendo um sonho lá em Vinhedo que logo, né, vai nascer aí. Mas é isso, essa é a diferença, porque ok, houve uma primeira negativa, depois uma segunda, e esse jeitinho de vocês, 8, assim, parece que vocês fazem uma mágica. Cuidado, e a coisa acontece. Não, a gente tem uma solução aqui. Só que não deu certo, então vamos para esse caminho. Isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigado, eu agradeço. E é essa cultura que a gente colocou na empresa. Então, até para seguir, nós acabamos crescendo mais dessa forma, com parceria, com realmente confiança. E aí a gente montou a nossa unidade, a matriz aqui, né, em Campinas. Hoje já está até em outro prédio, começou em um outro local. E hoje nós temos a unidade de Jundiaí, que é onde a gente nasceu, inclusive, então temos que estar lá presentes. Itupeva, que é uma cidade próxima ali também, uma posição no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte. Então a gente acabou expandindo e fazendo todo o formato de atendimento online. Então, tudo a gente atende hoje o Brasil inteiro. Dá para atender todo mundo. E é isso aí. Basicamente, a 8 cresceu dessa Maravilhoso. forma. E você falou muito da figura do cliente, né? Que é aquela coisa de você... É muito fácil você atrair o seu cliente para a porta da sua empresa. Ela pode ter uma fachada bonita, moderna, cores que atraem, um logotipo, mas o que acontece da porta para dentro é o que faz a diferença. E o mercado, de uma forma geral, ele tem uma carência, né? Porque o atendimento, se você for ver, as empresas pecam de forma geral. Né? E o cliente, ele quer se sentir a estrela, ele quer se sentir único. Ele não é um número. Perfeito. É igual quando você vai no hospital levar seu filho no pronto-socorro. Cara, é meu filho. Alguns médicos tratam como número. É meu filho. É especial, né? É especial. Você tem que sentir isso, porque senão você abre espaço para concorrência, né? E você está falando de crescimento, e eu estou pensando aqui, né? Crescer dói. Ah, dói, hein? É um desafio? Dói muito, dói muito. Eu acho que dói duas coisas no empreendedor, né? Tô pensando aqui. Primeiro é a disciplina que você tem que ter para crescer. E a disciplina dói porque no começo, para você mudar seus hábitos, mudar sua mentalidade, que mentalidade de empreendedor ela tem que ser forte. Então dói muito essa disciplina. E eu vejo pessoas perto de mim que sofreu para ser disciplinado. E, claro, né? É uma escolha. Ou você é ou você não é. E a dor do arrependimento, que também é muito complicada, porque se você
tem uma vontade, se você precisa fazer alguma coisa e você não faz, depois você se arrepende. E o empreendedor, ele não pode ficar com a dor do arrependimento, ele tem que seguir, ele tem que tentar. E aí é isso que a gente fez desde o início. Foi tentando, e graças a Deus mais acertando do que errando, porque a gente também errou muito. Sim. Mas... E é assim que a gente vai aprendendo, né? E são poucos que dão a cara a tapa, porque é aquilo que você falou, dá medo de empreender. E você contou aqui que você compartilhou com algumas pessoas quando nasceu no seu coração a 8. E eu imagino, tem uma historinha que eu leio para Augusto que eu tive uma ideia, e o personagem é assim, eu tive uma ideia maluca, que me levou para as nuvens, e todo mundo riu da minha ideia. Ninguém acreditou na minha ideia, mas eu acreditei, e ela aconteceu. Perfeito. Né? E não é fácil, porque você quer ter alguém para validar para você, não, Renan, vai que vai dar certo. E de repente você não tem isso. Eu admiro muito, quem não tem isso, vai lá e faz. Eu imagino que hoje para vocês olhar para a 8, porque a 8 se tornou hoje, deve ser muito incrível, né? Sim, ver onde vocês chegaram, apesar dos desafios, dos tropeços, das pessoas que desacreditaram, que devem ter lá se mordendo hoje, né? Um pouquinho, ele conseguiu. Pouquinho. É porque tem, né? Infelizmente tem. Mas a gente sempre deseja que essas pessoas aprendam com vocês, com certeza. Né? E tenham coragem também para evoluir como vocês evoluíram. Com certeza. Isso é muito bacana. E quando a gente fala do crescimento, também tem aquela coisa... você tem unidades em outras cidades, em outros estados, com relação à qualidade. Né, como você preza muito a figura do cliente, né, que é o seu maior patrimônio. Como é que você faz para manter essa qualidade 8? Você se dirige aos lugares, você faz um treinamento, como é que é essa dinâmica? Nós temos um superintendente que atua em todas as unidades. Então, ele treina, ele acompanha, ele faz a gestão. Fala que é fácil? Não é. Ele já passou aqui no podcast. Já passou, Leandro. Exatamente, ele mesmo. Legal. Então, ele faz todo esse acompanhamento, mas a distância é muito complicada. A gente até fala na empresa, né? Nós crescemos de forma muito ampla. Então, em 2018, se eu não me engano, eu estava sentado num bar com um Tássio, a gente foi fazer uma visita de um banco holandês lá na Holanda, e aí por fim a gente estava voltando para Espanha, acho que a gente estava na Espanha, e aí ele sentou num bar comigo, ele falou assim, cara, eu quero ir pro Rio, 2018, a gente tinha aberto a unidade em 2016, eu falei, mas por que Rio, cara, fica aqui, aí por fim, não, alguma coisa está me chamando e tal, e eu tenho isso dentro do meu coração, porque às vezes eu tenho essas vontades e eu não breco ninguém, se você quer ir, vai, ele falou, vou. E aí a gente acabou crescendo no Rio de Janeiro, deu muito certo. Sofreu, mas deu certo. Que bacana. E aí a gente tem isso hoje. Hoje a gente já tem uma unidade longe, mas assim, o melhor é crescer por espiral. Você cresce em volta para que você consiga ter mais controle e tudo mais. Como a gente cresceu de uma forma mais, mais diferente dessa forma que foi, então assim, a dificuldade é muito maior. O Leandro, a gente sente isso, a proximidade que a gente não tem com as pessoas, o online não é como o físico, você está próximo. Sim. Mas eu imagino que às vezes vocês têm que se deslocar para apagar um incêndio. Com certeza. No Rio de Janeiro, o Tássio vai muito, por exemplo. Para BH, eu estou indo daqui 1 semana, 2 semanas de novo. Enfim, vida que segue. É a dor do empreendedor. Sim. É o preço a ser pago. Exatamente, né? Lê. Que bacana. Bom, você é um líder dentro da 8, né? Eu já entrevistei pessoas que trabalham com você, já passaram vários aqui. E você é uma referência. Todos eles citam você como um mentor, como uma referência. E a gente teve a oportunidade de estar junto lá em Goiânia, né? Sim. E uma colega minha que não conhecia vocês, ela falou assim, o Renan é dono da 8? Eu falei, é. Ela falou, cara, ele tá ali com os colaboradores dele, eles parecem iguais. Olha esse espelhamento, que incrível. Tipo, o cara, ele não tem uma posição de chefe, de eu sou o dono não vou falar palavrão, da bagaça toda aqui. Né? E eu falei, cara, é verdade isso. Então, olha só, uma pessoa que ficou com você algumas horas, em alguns dias, já captou isso, e eu acho isso muito bacana, porque hoje não existe mais a cultura do oprimido, do opressor, do chefe, e aí você compartilhou comigo que vocês trabalham juntos, né? Que você fica ali acompanhando a tua equipe, que você tá perto, tá próximo. E eu imagino que isso contribui muito também para o crescimento de vocês e para as pessoas desejarem trabalhar ali. Sim, com certeza. Eu falo que se um dia eu ficar desempregada, eu vou bater lá, né? Você sabe. Você já tá contratada. Eu bato lá. E como é que é isso? Porque eu imagino que talvez vocês tenham até uma procura grande de pessoas desejando trabalhar ali, e de repente vocês não conseguem nem colocar todo mundo lá dentro, por causa dessa cultura.
Realmente é complicado, né? Essa parte de colocar para dentro e tudo mais, não é fácil. Mas, assim, uma das coisas que veio na minha mente desde o início da 8 é que todo mundo tinha que ser igual. E, assim, a minha mesa, por exemplo, ela no meio de todo mundo. Eu faço questão disso. Aliás, se fosse por mim mesmo, eu não teria nem mesa. Eu gostaria de sentar em qualquer lugar. Porque pouco importa a mesa, pouco importa a caneta, pouco importa tudo, na verdade. É um time, né? Sim. E um time, ele precisa se sentir dono. Eu sempre tento falar isso para todo mundo. Ainda está enraizado aquela coisa do tipo, o CLT trabalha para fazer o dono ficar rico e tudo mais. Eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, acho que todo mundo tem que remar junto. Sim, e acho que se bacana. Se um dia a gente tiver muito lucro, se um dia a empresa ficar milionária, se um dia a gente vender essa empresa, eu gostaria que todo mundo ganhasse. Porque eles ajudaram a gente a chegar lá. Não faria nem sentido. Eu já vi muitas histórias, né? Uma vez eu vi o Caíto Maia falando que quando ele vendeu a Chili Beans, ele deu X milhões para todo mundo. Eu acho que tá justo. Caraca. Porque sem o pessoal ajudá-lo a chegar lá, ele não chegaria. Então, você não constrói nada sozinho. Perfeito. E é muito bacana enxergar isso e valorizar, né? Eu tô aqui conversando com você, eu tô lembrando que eu ouvi de uma pessoa que trabalha com você, que é feminina, e ela falou, eu sou o Renan de cabelo. Eu achei muito legal e pega nisso que a gente está falando, de você ser um líder e você ter as pessoas que trabalham à sua volta parecidas mesmo com você. Sim. Parece um monte de fotocópia, assim, isso é muito legal. E eu queria que você contasse um pouco quais são os critérios que vocês usam para selecionar a pessoa para fazer parte lá do time de vocês. Tem algum valor que é muito importante e tipo assim, isso aqui é inegociável para nós, o resto a gente constrói. Eu sei que caráter é inegociável, mas a gente nem sempre consegue enxergar esse caráter, às vezes passa até por um psicólogo, mas é difícil você enxergar tudo nesses primeiros momentos, né? Sim. Então, eu sei que o caráter é inegociável, mas não dá para a gente avaliar isso num primeiro momento. Mas o que você considera importante, que é inegociável para essa galera aí que faz parte do teu time? Nós temos várias coisas, na verdade. E uma das coisas que a gente fala muito lá é que o currículo da pessoa, para nós, ele é secundário. Ele pode ser o melhor vendedor, ele pode ser a melhor pessoa, mas assim, ainda vai ser secundário. Primeira coisa que a gente vai parar para pensar é, de fato, conhecer a pessoa. Quando a gente faz entrevista, o Vitor, que é nosso sócio, ele fala muito isso. Ele fala assim, começa a entrevista, ele fala, não se preocupa, tá? É um papo de bar, você vai parecer que você não está numa entrevista e tal. E aí a gente começa a fazer perguntas com quem você mora, você namora, que time você torce, sua religião, e aí vai trocando uma ideia mesmo, porque eu preciso gostar de quem está do meu lado. Eu tenho que ter uma certa afinidade, eu tenho que ter uma energia com essa pessoa. Sim. E ela tem que gostar de mim também. Não faz muito sentido eu contratar alguém para estar do meu lado e eu não querer almoçar com essa pessoa, não querer jantar, não querer estar na casa dela no final de semana. Então, os valores, os princípios da pessoa é muito importante para a gente. E principalmente, assim, entender, né, e ver isso, que a pessoa está sempre feliz. É claro que 100% de felicidade a pessoa não vai ter. Sim. Mas é muito importante alguém que esteja sorrindo, que esteja bem de coração, porque não é fácil trabalhar no mercado imobiliário. Não é fácil. É um desafio, a pessoa não vai aguentar. Se ela tiver, por exemplo, numa dificuldade, a gente até ajuda longe. Já teve pessoas que trabalhou com a gente afastou, resolveu o problema dela e ela voltou com a maior força do mundo, porque se ela ficar lá, mandar embora não é o que a gente faz, não é o quesito. Descartar, né? Às vezes a pessoa enfrenta um burnout, uma depressão e é muito fácil você substituir. Perfeito, né? Lê. A gente vai ajudar, mas de fato a pessoa precisa ser muito forte, né, para lidar com as pessoas e ter vontade. Sim. De fato ter vontade, porque o WhatsApp ele ferve hoje em dia, não toca mais o telefone, só o WhatsApp, e precisa responder. Então não dá para dar desculpa. A gente já teve várias pessoas que, mas não deu, mas não tem mais, né? O cliente, ele... Sério? Mas várias. Bom, você imagina só, você manda uma mensagem pro seu consultor, ele não te responde. É uma assessoria, né, Lê? A assessoria tem que assessorar e tem que resolver o problema. Sim. Então, realmente é bem delicada essa parte que você está trazendo, né? E a pessoa tem que estar disposta. E aí, eu imagino que você já precisou dar feedbacks construtivos, que são aqueles feedbacks negativos que a gente fala, mas assim, eles são construtivos, né? Porque é muito bacana você reconhecer um profissional, você elogiar. Eu falo muito que eu gosto de receber elogio, mas eu também preciso de feedbacks construtivos. Eu tenho clientes que eu percebo de cara que eles são clientes mais desafiadores, mas eu não deixo de atender, porque eu falo que é ele que me faz crescer. Perfeito, né?
Você sente que o teu time tem essa abertura para esses feedbacks construtivos? Isso é um valor importante para você? Porque pega na nossa ferida, né? Eu falo que assim, gente, só um parênteses, tá? Que eu sou humana, mas assim, eu acho importante sim o feedback negativo, sinto, muitas vezes fico chateada, mas eu consigo ir embora, respirar e pensar, cara, vou filtrar. Será que não tem razão mesmo? Será que não tá certo isso aqui? Mas é o nosso ego, é o nosso orgulho, né? Sim. Mas eu acho que isso é uma habilidade muito importante, porque senão você não cresce mesmo. Você sente que a tua equipe, isso é bacana lá dentro, assim, você sente isso, essa abertura? Sim, não, sinto muito. Na verdade, eu acho que para iniciar qualquer feedback, tem a ver com a liderança, né? Então, tem gente que tem cargo de líder, mas ele não se porta como líder e não conquistou o time dele. E aí fica realmente muito difícil dar qualquer tipo de feedback. Mas eu acho que quando você se coloca como mentor, que é o que eu tento fazer o tempo todo, os heróis não sou eu. Eu não quero ser herói da minha empresa. Quem é herói é quem está sentado aí do outro lado. Então, se você vai receber um feedback meu, é um feedback realmente construtivo para que você se torne o herói dessa jornada. E aí, falando dessa forma, que é o que a gente tenta construir dentro da empresa, com certeza a pessoa recebe bem o feedback. São todos, Lê? Não todos. Tem algumas pessoas que realmente a gente sente ali, que às vezes também não tá nem mais com a gente, que não gostou do feedback. E tá tudo bem, a gente não vai brigar. Sim. Mas é porque a 8, ela tá acima de mim, ela tá acima de todos ali dentro. A 8, ela tem uma cultura construída, a qual se pega algumas coisas que a gente tem que seguir. Sim. Então, e assim, você tá falando, essa cultura, ela tem que estar muito clara para os seus colaboradores. Né? E ele tem que entender que se ele se distanciar dessa cultura, ele não se encaixa mais. Porque eu imagino que vocês não abrem mão dos valores de vocês. Não. Né? Então, se você tem uma pessoa... Hoje mesmo eu estava ouvindo Toda vez que eu venho gravar podcast, eu escolho um episódio de alguém e às vezes de um outro assunto para me dar inspiração. Então, eu venho ouvindo no carro, já começo a ouvir lá em casa também, enquanto eu estou me arrumando. E eu estava escutando a pessoa falar que ela tem na empresa dela, é uma empresa de mercado imobiliário também, uma empresa de consultoria, 90 dias. Então, essa pessoa que foi contratada são 90 dias acompanhando a performance, como é que ela se porta perante os outros. E aí, cara, 90 dias, não deu, não rolou, minha vaga é cara. Então, realmente, assim, tem que querer. Né? E tem que observar e tem que ter o olhar atento para isso. Com certeza. Né? Porque você não vai ficar com uma laranja podre lá. Que é isso que a gente vê em vocês. Vocês parecem que são... Assim, parece uma pessoa só. Né? E é isso, é bacana, porque tá fazendo sentido para quem tá entrando. Sim, né? Com certeza. A gente tenta evitar ao máximo pessoas que não estejam alinhadas, né? É que nem você falou, no início, às vezes, você não consegue nem perceber quem é a pessoa, qual que é o caráter dela e tudo mais, a gente vai por energia. Pode ter umas surpresas desagradáveis no meio do caminho, né? Tem várias histórias aqui, mas acontece. Acontece. E aí é o momento da gente se posicionar e, de fato, cortar, eliminar e colocar alguém no lugar que... E também não é fácil cortar e eliminar. Por que não? Né? Porque eu imagino que vocês podem até sentir, né? Poxa vida, eu sinto muito, né? Gostaria de ajudar, mas é aquilo. A gente não pode terceirizar. Eu, como corretora, eu não posso terceirizar a culpa, né, do meu fracasso. Eu não estou vendendo, a culpa é da imobiliária que não me traz lead. Eu não estou performando, a culpa é do meu gestor que não olha para mim. Eu acredito sim que é um conjunto de coisas, mas é muito fácil terceirizar. Verdade. E às vezes você, como líder, quer ajudar, só que a pessoa não quer. Aí é diferente. E aí eu vejo assim, porque eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa que eu fui levando os problemas comigo. Então, o problema não está na empresa, o problema sou eu. Eu que estou levando as dificuldades comigo, não estou aceitando, e eu preciso chegar uma hora e falar assim, a coisa é com você, para de terceirizar. Perfeito. Né? Acho que é bem assim, ó, estou falando na chincha hoje aqui. Plenamente, Lê. Plenamente. E a gente estava conversando aqui também nos bastidores, uma coisa que eu queria ouvir de você. Que aquele post que eu te falei que eu vi rodando aí outro dia, né? Demita o seu melhor corretor, demita a estrela do seu negócio. Sim. A gente sabe que tem gente que performa muito bem e a gente sabe que tem pessoas que são muito resistentes a processos, né? A pessoa não consegue zerar o chip e entender que ela está ali para aprender e que apesar dela vender bem, dela faturar bem, eu estou dentro de uma empresa que tem processos e eu preciso seguir. Né? Falando sobre isso, o que você
se você precisasse escolher, vamos supor que você está aqui me recrutando. Uhum. Eu tenho uma boa performance, mas eu não me adequo aos processos da sua empresa. O que você escolheria? A pessoa que performa ou a pessoa que se alinha aos processos? É uma decisão complicada, né, Lê? Porque eu imagino que o empreendedor, o empresário, tudo que ele quer é alguém que performe, né? Basicamente, mas no meu conceito, os valores eles vêm na frente. Então, é claro, né? Quando você tem uma empresa, você não pode tomar a decisão sozinho. Então, já tive casos na empresa que infelizmente, eu tive que aguentar, ficar quieto, enfim, eu dei minha opinião, minha contribuição, mas às vezes eu não posso fazer tudo sozinho. Porém, para mim, sempre os valores, os princípios, os processos, eles vão estar na frente de tudo. Então, de fato, se tem algo que tem que ser feito dentro da empresa, desde um simples bom dia, tudo bem, que tem gente que não manda bom dia, tudo bem, manda só o segue, que eu acho para mim um absurdo isso, como até um preenchimento de um CRM ou até algo que tem que ser feito da maneira correta e não é feito, eu acho que a gente tem que conversar, eu acho que tem que explicar uma, duas vezes, não entrou, paciência, a gente está falando claramente o que tem que ser feito. E a vida, ela é para adulto, né? Não dá pra gente, de fato, fazer como uma criança birrenta tudo que a gente quer. Então, é aquela coisa, a vida é justa e nós somos adultos, né? Portanto... Não, e isso faz a gente pensar no coletivo, porque, por exemplo, hoje a sua equipe é de quantas pessoas lá na Oi? 60 pessoas aproximadamente. Ótimo. Você tem ali marketing, administrativo e tem as pessoas que vendem, comercial, né? Operacional. Comercial, tudo. Vamos supor que você tem ali o seu vendedor tapete vermelho, que tem a dificuldade de se alinhar com os processos, porque toda empresa tem, eu não sei se você tem, né? Tô dando um exemplo aqui. Em todas as empresas que eu passei, sempre tem aquele que é mais resistente e talvez até um pouco de preguiça, porque hoje a gente tem muita tecnologia disponível. Sim. E se você não se adequar à tecnologia, você vai ficar para trás, porque o cliente ele é tecnológico, né? O cliente tá ali com a tecnologia. Verdade. E aí, de repente, você recrutou um novo vendedor que chega lá e ele é o cara ou a pessoa que vai seguir os processos direitinho. Você vai entrar lá no CRM dele, vai estar preenchido todo dia. Se o cara, Deus me livre, morrer amanhã, você vai saber o que ele estava fazendo e vai conseguir, de repente, passar a carteira de clientes dele para uma outra pessoa. Uhum. Só que esse cara vai demorar um pouco para performar, porque ele vai trabalhar bem essa base e vai começar a ter resultado depois. Só que eu percebo que essa pessoa que é alinhada com o processo, quando ela vê o de tapete vermelho não fazendo, cara, não funciona. Uhum, verdade. Né? Verdade. E aí, de repente, você tá focando naquilo que é 80% do teu faturamento, mas que não dá um exemplo. E aí você pode deixar de fazer outras pessoas crescerem que vão te dar muito mais. Sim. Que vão passar muito mais, né? Isso acontece mesmo? Acontece. Nossa, acontece. Na verdade, é o exemplo, né? Se o melhor consultor, o melhor da empresa, ele não faz e ele não dá exemplo, os outros vão se ver no direito de não fazer também. Se eu estou mantendo, se eu estou passando a mão, né? Então, assim, realmente é muito difícil. É uma guerra mental do que fazer, porque por mais que você converse, às vezes a pessoa não vai. Imagino. Mas, assim, eu acho que no longo prazo, ou até no médio prazo, se for o caso, ou a pessoa muda, ou de fato ela não vai ficar na empresa. Porque acho que quem está fazendo corretamente, independente se ela está vendendo não está atingindo os mesmos números, acho que essa pessoa ela tem que ser valorizada. Afinal, você pediu para ela fazer algo, ela está fazendo. Conta como também, né? Então, com certeza. É importante, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que estava se referindo a uma empresa. Aquela empresa é uma empresa que tem um monte de processo que não serve para nada. Eu não consigo enxergar assim. Eu acho que os processos, eles, por exemplo, eu uso CRM de gerenciamento de lead. Para mim é importante, é uma ferramenta que, assim, eu anoto ali tudo do cliente. Sabe aquilo que você estava falando? Que você faz com a sua equipe quando você está recrutando? Qual é a sua comida preferida? O que você, o seu esporte, o seu hobby, você é casado, você tem filho? É mais ou menos o que eu busco saber dos meus clientes. Só que eu não fico em tom de entrevista, né? Eu estou conversando, claro. Então eu vou conduzindo a conversa e aí o cliente começa a falar coisas que eu tenho que anotar no CRM. Se alguém pegar meu CRM lá, vai ver que tem lá, o cliente gosta de fazer meditação, o cliente tem um filho que joga futebol, o cliente tem um filho deficiente que precisa de um hospital a 10 minutos do condomínio que ele vai morar. E é super importante essa ferramenta. Com certeza. E eu tenho vários colegas que não gostam de preencher. 50%, assim, sabe? 50% preenche, a outra parte não.
E isso já me ajudou a reverter em negócio, porque eu atendi um cliente há 1 ano e meio atrás, ele gostou do meu atendimento, até elogiou meu atendimento, só que depois ele falou, Letícia, eu não estou pronto para comprar. Mas quando eu voltar, eu vou lembrar de você. E ele voltou 1 ano depois. Cara, eu não vou lembrar de tudo que eu conversei com o cliente. Eu estou atendendo outros clientes. Claro. Só que aí eu fui lá no CRM, fui ver o que era importante para ele. Eu vi que ele ia precisar usar uma carta de crédito de consórcio. Fui lá e perguntei, você ainda precisa usar carta de crédito de consórcio? Não, não preciso mais. Eu vou comprar à vista. E eu fechei negócio com esse cliente. Então, a pessoa entender que aquilo é importante e só vai trazer ganhos para ela, é muito bom. E às vezes você tem alguém ali fechado, né, quadrado, que não quer saber. Não, isso aqui não vai funcionar. Realmente é bem por esse lado mesmo. Na verdade, você falou algo muito bom, né? Você está explicando o porquê de usar uma ferramenta. Eu vejo que tem muitas empresas e muitos líderes que falam assim, usa, ponto e acabou. E eu acho que não pode ser assim. Eu acho que o colaborador ele tem que entender exatamente o porquê ele está fazendo. Agora, não fazer, aí já vira teimosia, porque de fato... Não tem como você lembrar de tudo, a não ser que você seja um homem biônico. Não dá. Então, quando você começa a anotar as coisas e tudo mais, vai flexibilizar em venda, é claro. Todo mundo quer se sentir especial, né, Lê? Então, você lembrou que o cara ia usar uma carta de consórcio 1 ano depois. Na cabeça dele, ele não vai ver se você anotou ou não. Você lembrou, independente de como. Quem faz isso? Então, assim, é o diferencial de quem realmente quer atender um cliente. Você lembrar do nome do filho. Eu falo, eu sou mãe... Quando alguém lembra o nome do meu filho, lembra a idade dele, lembra de uma coisa que ele gosta, traz um negócio para ele, cara, me ganhou. Claro. Eu vou comprar com aquela pessoa. Ela me fez, cara, lembrou do meu filho. Claro. Faz toda a diferença, né? Mas, enfim, a gente sabe que o mercado é assim e por isso poucas pessoas alcançam o sucesso, porque é um desafio, né? Eu recebi um convidado aqui uma vez que falou que ele é palestrante, o Gabriel Villarreal, da Disney, sim, sabe? Lembro. O Gabriel, ele fala, nossa, tudo bem, eu sou palestrante, tenho uma certa relevância no mercado, mas quando eu subo no palco, eu zero meu chip. Tipo, é como se eu tivesse aprendido tudo de novo e como se eu estivesse compartilhando o meu conhecimento pela primeira vez. E isso é muito incrível, porque isso tem a ver com humildade. E a humildade, eu acho que ela é uma qualidade assim que faz toda a diferença nos profissionais de alta performance, né? Porque você precisa ter humildade para reconhecer os seus erros, você precisa ter humildade para saber que você está em constante evolução e construção. Dá vontade de carregar a plaquinha aqui, né? Estou em construção. Porque é isso. Sim. Você não pode achar que você está pronto. Eu estou pronto, não vou usar CRM. Nasci pronto, estou pronto. Não é assim que o apito toca. É verdade. Né? Mas eu vejo também que existe uma certa dificuldade de mostrar a importância. É aquilo que você falou da leitura do que eu estou falando aqui. Eu uso o CRM porque ele é importante para mim, para isso, aquilo. Porque ele vai me ajudar no futuro a retomar com aquele cliente. Então, acho que tem formas também da gente colocar isso para quem está trabalhando com a gente. Né? Com certeza. Não simplesmente você impor. Não, é assim que eu estou mandando e tem que usar. Claro. Não, olha, fulano, vem cá. Você sabe para que serve o CRM? Você já tentou usar? Né? Acho que são formas diferentes de colocar. Com certeza. E, Renan, me conta uma coisa. Você já evoluiu muito desde que você fundou aí a 8, né? É muito legal ver essa evolução de vocês. Eu confesso que eu levei um susto quando eu vi o Tássio nas redes sociais. Porque eu vi ele primeiro. Daí eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui ver no meu WhatsApp, eu falei, cara, eu já falei com o Tássio. Eu falei... Ainda que eu ouvi um áudio que ele riu de uma pergunta que eu fiz, que tipo, eu falei uma bobagem, assim, uma dúvida de um cliente que ia financiar terreno e construção. Eu falei, Tássio, é isso, eu entendi certo? Aí ele deu uma risadinha, tipo assim, nossa, bobagem pouca o que você falou. Mas foi divertido e foi gentil. Eu falei, cara, não é possível, né? Aí eu achei você, eu falei, olha onde os caras estão. Porque... Eu sou nova no Instagram, assim, teoricamente, eu não usava muito. E eu fui achar vocês lá. Eu falei, cara, que maravilhoso, né? Meu feeling é bom mesmo. Tipo, eles deram certo. E aí, pegando esse gancho, como é que você se vê? Como é que você se vê a 8 daqui 10 anos? Gosto dessa pergunta, hein?
Eu gosto, porque eu sou... Eu ia falar 5, mas vamos falar 10. Não, 10 é bom, 10 é bom. 5 tá logo ali, né? A gente vive acelerado. 5 tá rápido. Eu sou uma pessoa que gosta muito de vislumbrar o futuro, assim, quem trabalha comigo sabe, eu sou praticamente, assim, um maluco. Eu penso coisas assim que você fala que, poxa, difícil demais, impossível, é dessas que eu gosto. Ai, muito bom. E eu gostaria muito, muito, muito de estar no Brasil inteiro. Esse é o ponto, Uau. de ter uma unidadezinha ou ter alguém da 8 em cada estado atendendo. Inclusive, a gente vai para Rondônia agora. Você imagina uma empresa de crédito imobiliário que vai para Rondônia. Uau! Vamos para Porto Velho. Que legal. Então, a gente, de fato, quer se posicionar em todos os lugares. Bacana. 10 anos eu falaria até menos, tá? Eu gostaria de chegar lá em menos, mas eu vejo que em 10 anos a 8 falo isso pro time, a gente, por tudo que a gente tem, por sermos abençoados do jeito que a gente é, eu acho que a gente tem obrigação, não que a gente tenha que ter obrigação na vida, porque a gente tem obrigação de nada, Sim. mas quem decidir junto comigo tem que ter obrigação de se dedicar ao máximo para que a gente compromisso, consiga né? ajudar pessoas. Se a gente de fato tiver em todos os estados, imagine a quantidade de pessoas que querem um lar no Brasil, que não consegue financiar, não consegue, às vezes, pensar ali em coisas simples. Sim. Que a gente é treinado, Deus nos deu esse dom, entre aspas, né? Essa qualidade de poder resolver um problema, uma dor, e sem contar o tanto de pessoas que a gente vai ter do nosso lado, né? Junto Muito com a 8. bacana. Então a gente gostaria muito de estar em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, se possíveis. Então, ó, depois você vai guardar esse corte pra 10 você. anos, né? Ó. E você vai ouvir daqui 10 anos e aí a gente vai ver onde Tá é que cabelo vai estar essa branco já. brincadeira. Não vai ser vovô ainda, né? Não, ainda não. não. Tem muito chão. Eu talvez, né, gente? Mas você não. E me conta outra coisa. Você tem uma grande referência na sua carreira, assim, um mentor, alguém que você... Me fizeram essa pergunta uma vez e eu, sinceramente, não sei responder, porque eu seria muito injusta. Eu, Letícia, tá? Eu não tenho uma única figura. Eu me inspiro em você, me inspiro no Dani, me inspiro na Aninha, me inspiro em mim, na minha história, me inspiro em grandes nomes do mercado. Eu não consegui falar, assim, uma pessoa. Você tem essa pessoa na sua vida? Um mentor, assim, que você fala, cara, esse aqui fez virar alguma chavinha na minha vida. Cara, eu falaria 2. E eu não vou falar meu pai, porque é clichê, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Um beijo pro não. meu pai, pra minha mãe e pra você. E acho que tem muito a ver com infância e história, né? Sim. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de assistir o Silvio Santos. Então que eu legal. falava que eu era filho do Silvio Santos. E eu adorava o Silvio Santos. Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo a história do empresário Silvio Santos, que pra mim ele é uma referência absurda. Sim. É uma pena que acho que talvez eu não vá conhecê-lo, mas era uma maior vontade que eu tinha de no SBT conhecer o Silvio. Ele nem tá mais no SBT, tá? Né? Então não vai dar. Esse aí já virou vovô, bisavô, tataravô, né? Já não, tá. Esse realmente... Patrimônio histórico. Tem muitas histórias do Silvio Santos como empresário, não o apresentador, né? Porque eles falam que quando ele tá de óculos, ele é uma pessoa. Quando ele tira o óculos, ele é outra pessoa. Olha. Tem uma negociação, se eu não me engano, de um terreno de São Paulo, tá no YouTube isso. Que ele tá negociando com o Dória ali. Nossa, o Silvio Santos ele é muito bom. Sério? Muito. Eu quero ver depois. Eu sou fãzaço. E quando eu jogava bola, eu assistia muito o vídeo do Cristiano Ronaldo. Então eu sou fã do Cristiano Ronaldo, não só como jogador, como pessoa também. Eu acho ele incrível, as ideias, tudo que ele faz como ser humano e a disciplina. Que bacana. Aquela velha história do Cristiano Ronaldo não ter o dom, mas ele se dedicar ao máximo para ser o melhor. Então essas duas pessoas, assim, até hoje são referências. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, busco e vejo vídeos, vejo histórias, e é ali que eu... E te inspira. Que eu me inspiro pra... Que bacana, é um baita nome, né? Nossa Senhora. Se eu for um pedacinho ali, eu já tô feliz. E o outro, você falou 2? É o Silvio Santos e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Nossa, o outro, eu tô aqui ouvindo. Você falou Cristiano Ronaldo? Falei. Gente, que mundo que eu tô. Falei, do futebol. Você falou mesmo. Fico vendo os vídeos, né? É que minha mente tá tão acelerada que eu já tô pensando na próxima pergunta. O Silvio Santos também é um belo nome, né? Não, são 2 baitas nomes, né? Que eu já tô vendo o Augusto se inspirando no Cristiano Ronaldo. Ele também, gosta? porque ele tá apaixonado por futebol, vamos ver. Falei, vê se vai mesmo, que aí vai salvar a família, né? Vai tirar a família do buraco. Né? Jogador, não, top. Hoje... Enfim, ele vai ser o que ele quiser, né? Se ele quiser ser jogador, vai. E é isso. E você citou aqui na nossa conversa que você acha o mercado imobiliário desafiador. Por quê? Porque o mercado imobiliário, eu vou falar da minha parte, né? Que é um mercado já mais voltado para banco. Na verdade, assim, o mercado imobiliário ele é composto de muitas pessoas que, infelizmente, às vezes não se encontraram ainda, que eles caíram de paraquedas. E isso atrapalha muito, porque eu vejo pessoas como você e
outras que se dedicam muito, estudam, querem fazer o melhor, e às vezes tem um outro do lado ali que não está fazendo, então ele dá uma queimada no mercado. Eu acho que a parte de corretagem, eu digo. Mas ainda não acho que é tão pesado. Eu acho que a parte de banco, ela é muito pesada. Muito pesada no sentido que, bom, é só olhar, tem um monopólio de bancos no Brasil, você tem 5 bancos, o Inter está chegando aí tentando e tudo mais, mas tem uma fatiazinha pequeniníssima, e eles mandam. Então, assim, quem de fato manda lá em cima, aqui embaixo respeita. Então, a gente ainda é muito pequeno, né? Imagine, perto do Itaú, a gente é uma poeira, né? Perto de um Bradesco, de um Santander, mas tem muitas pessoas lá em cima que ditam as regras. Então, é só também ver a parte de taxa. Um sobe, todo mundo sobe. Abaixa, todo mundo abaixa. Então, você não consegue ter alguém ali que, de fato, assim, eu vou ser diferente. No mercado bancário, ele é muito fechado, tem a ver muito com política. A política, ela está muito bem enraizada ali nesse meio. E mexe, né? A dificuldade extrema de tudo isso é porque, de novo, tudo é um número. Então, quando você vai fazer reunião em banco, por exemplo, não é quantos financiamentos você... Lá na 8, olha que legal isso, a gente implantou isso. A gente mede uma meta por financiamento. Então, 750 mil de 1 milhão, para mim, tanto faz. A meta era de 100, é óbvio que a gente quer o de 1 milhão, mas foi 50 mil de financiamento e o gestor fez 50 de 50, bateu a meta. No banco, não. No banco, se você faz isso, é milhões. Quantos milhões você fez? Sim. Então, você vê a disparidade, né? Porque, de fato, é um número. Então, se eu já bati minha meta, eu não preciso me esforçar por 50 mil, mas não vou me esforçar. É assim. Então, a gente queria muito que essa cultura um dia isso mudasse, entrasse alguém lá que falasse, eu vou fazer diferente, eu vou, de fato, ajudar. Quem sabe, né? Claro. Porque acho que a vida é isso, né? Viver, as coisas mudam, né? As coisas mudam, tem que ter transformação. E quando você é parte dessa transformação, também é muito incrível. Porque a transformação, ela nasce de um desejo, de uma necessidade de mudança mesmo. Sim. E provavelmente tem outras cabeças desejando isso como a sua. Pensando a mesma coisa, né? E por que você acha que vocês resistem? Acho que a gente é teimoso, hein, Lê? A gente é teimoso. Teimosia. A gente gosta muito de fazer o arquétipo fora da lei, né? Que a gente tanto fala. Porque, de fato, a gente, assim, não que a gente faça coisas que, falando fora da lei, parece que a gente está fazendo coisa errada, mas não é isso. É que, de fato, assim, o mercado, ele prega uma coisa, o sistema prega uma coisa, e a gente tenta ir contra, a gente tenta, de fato, mostrar do outro lado, e está no nosso DNA, ajudar pessoas. E ajudar pessoas acima de muita coisa, né? Claro, tem um limite? Claro que tem. Claro. A gente não vai conseguir resolver todo mundo. Se a pessoa deixou uma restrição ali, algo pesado no mercado, a gente não vai conseguir, claro. De fato. Mas às vezes tem solução, às vezes só pagar uma coisinha aqui, outra ali. Então a gente resiste, a gente formou um time muito forte que pensa muito parecido com isso. Era né? Ficamos 2, agora já estamos em 60. E assim se vai. Vocês estão alinhados. E aí um vai dando cadeia, força para o outro para suportar, né? Exatamente. E agora pensando na figura do corretor, pra gente, quando a Selic sobe, é o terror dos corretores, é um alvoroço geral, né? Que dica você dá para o corretor argumentar que, independente da Selic alta e os juros subindo, que é interessante sim ele comprar o imóvel? Porque assim, não é o momento de comprar. Amanhã o imóvel vai estar mais caro. Perfeito, Lê. E o mercado, todo mundo fala da bolha que vai estourar. Eu estou no mercado desde 2008. Eu vivi vários ciclos do mercado e a bolha não estoura. E imóvel em Vinhedo, onde eu atuo, não fica barato. E eu ainda tenho clientes que falam, vai ficar mais barato ano que vem. Não vai. Aceita que dói menos, não vai ficar. Não vai. Gente, quanto tempo deu aí? Já tem, Dani? Uns 40. Tá, então dá. E aí, cara, o momento é hoje de você comprar. Porque amanhã vai estar mais caro. Amanhã você corre o risco de não ter o imóvel que você gostou. Perfeito. Né? Ali na nossa região, o imóvel sempre está valorizando. Vinhedo é uma cidade muito desejada. As cidades ali limítrofes, né, são. Então, assim, é um bom negócio, de forma geral, né? Estou citando Vinhedo, que é onde eu atuo. Claro. Então, que dica que você dá para os corretores que nos acompanham aqui para argumentar com o cliente? E eu estou pedindo essa dica para mim também, tá? Bom, Lê, se você olhar nos últimos 5, 10 anos, realmente, sempre valorizou o imóvel. E a valorização poucas vezes foram abaixo da inflação. O que caracteriza que, claramente, é muito melhor você comprar, independente da taxa de juros, se vai ser 6, 7, que a gente chegou há um pouquíssimo tempo atrás, como se vai ser 10 agora.
É fato que a valorização ela é maior do que a taxa de juros. Isso é financeiro, é fato. Então, sendo maior, por que a gente vai esperar? Por que a gente vai esperar o outro ano se nos últimos 10, 15 anos o imóvel nunca desvalorizou, sempre valorizou, né? Então, eu costumo falar isso de forma muito simples. É só fazer uma conta, e é uma conta simples, onde, de fato, a inflação ela é menor do que a valorização do imóvel. Portanto, não tem por que você ficar pensando. É claro, a gente pode pensar num possível... Uma informação de que a Selic vai cair, enfim, você pode esperar um tempinho, um pequeno tempo, mas ficar esperando o ano que vem, não, isso não existe. É muito distante, né? Muita coisa pode acontecer. Claro. E outra, tem uma coisa muito legal no Brasil que é o brasileiro ele tem uma cultura diferente do mundo, né? No mundo, não, você é nômade, você pode morar num hotel. O Brasil, ele tem aquela cultura de eu preciso ter minha casa, eu preciso ter meu lar, né? Sim, e tá tudo certo, né? Claro, isso é bom pra gente. A gente agradece. Exato. Né? Movimenta o nosso mercado. E é aqui que a gente vende, portanto, temos que dar lar pra esse pessoal aí que quer comprar casa, né? E é muito importante a gente saber argumentar. Eu falo que essa parte financeira é uma parte que eu busco estudar, porque é uma parte que eu tenho mais dificuldade mesmo. Para você sentar numa mesa e você discutir uma proposta, ou convencer um cliente investidor, que é um cara antenado, que tem o consultor financeiro dele, você precisa estar preparado para chegar na mesa e conseguir fazer conta com ele e mostrar para ele que sim, vale a pena você comprar esse imóvel agora. Com certeza, né? com certeza. Acho isso muito importante para o corretor. E você falou dos desafios, né? Você teve algum momento na sua carreira que você quase desistiu? Você falou, cara, não é pra mim. Você já teve esses momentos? Porque você é ponta firme. Eu imaginei que você ia responder isso. Nunca tive, Lê. Nunca teve? Eu sempre acreditei que ia dar certo. Jura? Desde o primeiro Mesmo dia. com os desafios, com as dificuldades? Nunca. Tinha vezes que a gente... E eu acho que eu sou essa força dentro da 8, né? Quando acontece alguma coisa ali que, puxa, agora que a gente faz, eu sou o cara que tá assim, vamos lá, não tem problema nenhum. Tanto é que as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, mas... não vai fazer nada, não tá sentindo nada. É claro que por dentro eu tô sentindo, né? Nós somos humanos. Sim. Mas eu costumo falar isso, né? Eu me sinto o capitão do barco. O Titanic pode estar afundando. Se afundar, eu vou afundar junto. Senão eu vou descer lá embaixo para arrumar, senão a gente vai dar um jeito. E eu tento, eu tô falando, tá até arrepiado. Eu também. Mas eu sempre tento passar essa força pro time, porque quanto mais força a gente tiver dentro do ideal, a gente vai chegar lá muito mais rápido. Então, sinceramente, eu nunca achei que fosse dar errado, nunca pensei em desistir. Que bacana. Não penso em desistir. Muito incrível, muito incrível. E você sabe que eu tô aqui pensando, passa um filminho na minha cabeça. Eu acho que, mesmo que você tivesse passado por um momento desse, eu tenho certeza que o teu time ia te amparar. Também acho. Sabe? Eu acho que é tão forte isso, e você se doa tanto e aguenta o tranco, né? Que eu acho que o teu time, se um dia você... Espero que não, tá? Mas eu vou estar lá também para te amparar. Não. Mas se um dia você fraquejar, que eu não acho que você se sentir em algum momento da sua vida desmotivado ou com medo, eu não acho que isso é sinal de fraqueza. Às vezes a gente está sendo forte demais o tempo todo. Claro. E, de repente, você como líder, ter a tua equipe te amparando, também é muito incrível. Nossa, muito. Né? De falar assim, não, cara, tipo, cadê? Você sempre, né, incentivou e fez a gente se manter. E eu acho isso muito maravilhoso, assim. Essa parte é uma coisa que eu gosto, sabe? E ver isso nas pessoas, essa movimentação, eu acho realmente diferente. Acho que é por isso que vocês estão aí onde vocês estão. Amém, né? amém. Com sucesso. E você consegue nomear, a gente falou bastante coisa, né? Mas os principais diferenciais da 8 hoje. Porque eu tava consumindo um podcast outro dia, eu consumo bastante, assim, porque é a forma que eu encontrei para estudar. E eu consigo consumir quando eu tô dirigindo, quando eu tô fazendo minha corrida e tal. São poucas empresas que se mantêm no mercado imobiliário. A gente não sabe, mas são poucas. Muitas não aguentam, porque elas não têm os diferenciais, elas não têm uma cultura estabelecida. Então, você consegue nomear esses diferenciais da 8, os principais? Consigo. O atendimento humanizado, esse é o primeiro. Ai, é o que a gente mais fala e mais prega em todas as reuniões.
se não bem atendido um WhatsApp, se você não tiver paciência para ligar para o cliente, para estudar a vida dele, para entender de fato porque ele está comprando imóvel, não é simplesmente tirar uma carta, de fato você não vai conseguir atingir números expressivos. Você vai fazer mas ele não vai te indicar para o próximo. Então, assim, para mim isso é fato, o atendimento humanizado ele tem que acontecer. A mentalidade forte, porque nem sempre o cliente ele vai te ligar na segunda-feira às 4 da tarde. Às vezes ele vai ligar no sábado, às vezes ele vai ligar numa segunda-feira às 8 da noite. E você, se você quiser de fato dar certo, se você está se dedicando a isso, você vai ter que pelo menos falar assim, amigão, eu tô aqui jantando com a minha família, posso te ligar amanhã? Não é simplesmente deixar o telefone tocar. Não é simplesmente ignorar uma mensagem. Então, assim, pelo menos assim, já te respondo, ok. Então, a mentalidade você precisa ter muito forte para que você responder uma mensagem em um jantar. Não é fácil. Então a gente prega muito isso. E, de fato, organização. Porque se você também não se organizar perante a sua vida, se você não se organizar no trabalho, se você não se dedicar... Eu costumo falar muito isso, né? A gente tinha um case na 8 que era o 8 Fit, que era, de fato, as pessoas... Eu vejo você fazendo exercício, eu vejo você correndo. Sim. Parabéns. Obrigada. Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é a nossa máquina. E se a gente não cuidar de si primeiro, como é que a gente vai cuidar da vida do outro? Para mim é impossível. Faz todo sentido. Nem sempre você consegue. Às vezes você está num momento que você não vai conseguir. Mas você tem que estar com isso dentro da sua cabeça para que você se organize para conseguir fazer isso o dia inteiro. Trabalhar, se esforçar, família, enfim. São escolhas, né? Perfeito. Então, são essas 3 coisas que a gente costuma falar muito para que o colaborador consiga, ou o associado, consiga voar aí. Legal. E tem dado certo. Que bom. Tem dado certo. Tá dando certo, é palpável isso, é notável, né? Eu quero trazer um quadro aqui pro podcast, mas eu não tenho ainda o material que eu quero usar, mas eu já vou usar com você porque me deu vontade. Quando a gente voltou de Goiânia, na Academia de Vendas, eles deram sequência à reunião deles de sócios, né? Teve academia e depois eles fizeram uma reunião de sócios. E o Ricardo Martins deu de presente para os sócios dele, eu não sei se você viu nas redes sociais, uma caixinha acrílica com $1 milhão. Vi. E um laço. Eu falei, cara, não é de verdade esse dinheiro. E aí eu fui pesquisar no Google e eu achei. Eu quero trazer esse objeto para cá, eu já vi onde comprar. Ele, na verdade, é um símbolo de prosperidade. Aquelas notas não são reais, né? Mas ele é um símbolo de prosperidade. E eu achei muito incrível, porque ele compartilhou isso com os sócios dele. Então, eu queria que você imaginasse que a gente tem aqui essa caixinha. Para quem você daria ela hoje de presente? Uma pessoa? Uma pessoa. Puxa a primeira vida. pessoa que vier na sua cabeça. Eu daria... Eu vou ser clichê, né? A Lívia, que é a minha namorada, ela trabalha lá. Sim. Então, se eu tivesse que escolher alguém, se eu não der pra ela, ela vai ficar brava comigo. Eu vou entregar pra ela. Mas a minha maior vontade era, de fato, entregar essa caixinha e, se possível, com dólares de verdade. De verdade. Para todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Essa é a minha maior vontade. Que lindo, que bacana. Então, um dia você vai... Quem sabe, você vai conseguir, Deus quiser, hein? né? Se Deus com uma quiser. caixinha aqui pra Lembra você. de mim, tá? Faz Lembra parte, de mim. né? Ai, muito legal. Rei, a gente tá chegando ao fim, infelizmente, uma pena, porque eu sempre falo, bastante, né? E eu ficaria horas conversando com os meus convidados aqui. E a pergunta final do podcast é: casa é sentimento. Para você, a sua casa, qual é o sentimento que resume ela na sua vida? Para mim é paz, não tem outra resposta, né? Para mim, a casa ela tem que remeter um sentimento de paz, onde a gente mora com quem a gente gosta, ou sozinho também, tem gente que mora sozinho. Sim. Mas você tem que entrar lá dentro e sentir que é seu lar de fato. E é por isso que é tão importante você comprar sua casa, poder comprar os móveis que você quer. Sim, deixar lá com a tua carinha. Deixar com a sua carinha, enfim, então... Até bom isso, né? Porque vamos vender, vamos financiar e ter um lar onde seja gostoso de você viver e recarregar as energias para o dia seguinte e para a vida. Claro, com certeza. Então tá ótimo, muito obrigada de novo, foi um prazer. Imagina, é isso aí. Obrigado. Bora correr atrás. Valeu. Valeu, pessoal, Tchau. até a próxima. Tchau, tchau.